Fala pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouco sobre as funções da camada de rede, né? Então, basicamente, qual seria a função da camada de rede? Então, é isso que a gente vai tratar aqui, tá? Basicamente, quando a gente fala de camada de rede, a gente tem que fazer um comparativo com a camada de enlace, né, que está logo abaixo da camada de rede. Então, algo que a gente sempre pensa quando lembra da camada de enlace é que ela trata de vizinhos, né? Então, você trata da ligação direta entre vizinhos. E aí, nessa ligação, a gente pode ter um switch, pode ter um hub, né? Ou pode ser simplesmente o cabo entre um host e outro, e nós teríamos aí o enlace, né, entre eles, tá? Para a camada de rede, o que a gente vai ter, né? Qual a principal, a partir de onde ela começa a ter um efeito que a gente consegue perceber, né? A camada de rede ela é responsável por tratar, ou seja, para levar os pacotes desde uma origem até um determinado destino, sendo que esse destino ele pode estar a vários saltos de distância. Então é algo que a gente já começa a ver logo uma diferença, né? Olha, na camada de enlace eu consigo, você tem o quadro, né? Se a gente pensar no modelo TCP/IP, você teria o quadro ali tranquilo, você conseguiria entregar de um vizinho para o outro. Agora, a partir do momento que você tem vários hosts, vários saltos até um destino, é que aí se faz necessária a camada de rede, beleza? Bom, então, voltando a falar, a camada de rede pode estar a vários saltos de distância, né? E aí vem uma pergunta, né? Qual é o equipamento, né, para encaminhar pacotes, né? Se a gente pensar nas redes de hoje, qual seria o equipamento de encaminhar pacote? Aí nós temos nossa amiga aí perguntando, é o switch, né? Então não, na verdade a gente tem o roteador. Quando eu estou falando switch aqui, obviamente eu estou falando switch padrão, switch layer 2, tá, gente? Então, nesse caso, o ideal para você encaminhar pacotes entre uma rede e outra é você utilizar o roteador, tá? Bom, e aí, falando da camada de rede, a gente tem algumas funções, né? Então, dentre as funções, a gente tem ligar redes diferentes, então você vai fazer o roteamento, né? Verificar para onde encaminhar o pacote. Então, por exemplo, o roteador ele vai ter que fazer essa verificação para onde eu vou mandar. É para a interface 1? É para a interface 2? Então, ele precisa verificar isso. E também segmentar redes, né? Eu sempre brinco com o pessoal, eu falo o seguinte, olha, duas funções do roteador são as mais importantes. Uma é óbvia, rotear, né? E a outra é segmentar redes. Então, pegou um cenário, tem que saber como é que vai ser a divisão desse cenário, começa a perceber onde estão os roteadores. Com base na posição dos roteadores, você sabe onde é que está a divisão das redes ou sub-redes ali. Beleza? Bom, e como que esse roteador consegue ligar várias redes, né? Como é que ele faria para ligar várias redes? O primeiro ponto é que um roteador ele tem que saber a topologia da rede, né? Então ele precisa de um mapa para saber essa topologia. E aí vem a pergunta, beleza, ele precisa de um mapa, mas como é que ele constrói esse mapa, né? E aí a questão é bem interessante. Quando a gente pega um roteador, pensando numa rede básica, o que a gente tem que fazer, né? Se a gente quer criar uma topologia dentro da rede da empresa, a gente precisa configurar o roteador. E aí existem duas formas básicas. A forma manual, ou seja, você, o administrador de rede, vai lá e configura as rotas manualmente, né? Ou a forma automática. Cada um tem um lado positivo e um lado negativo, né? A forma manual é mais simples, né? E você pode garantir exatamente qual vai ser a rota que vai ser utilizada, né? Porém, ela tem um problema, né? Ela é mais sensível a problemas que ocorram dentro da sua rede que você não tenha previsto. Então, na forma automática, o que vai acontecer? Os protocolos de roteamento vão se comunicar, então os roteadores vão falar um com o outro, né? E a partir daí eles vão chegar na conclusão sobre qual rota pegar, qual rota seria melhor. Isso evita de que, se você configurou tudo manualmente, que você seja chamado às 2 da manhã para resolver um problema na rede lá da sua empresa, né? Sendo que um protocolo de roteamento poderia ter tomado uma decisão de pegar uma rota alternativa sem precisar você ter que ir lá e configurar essa rota. Beleza? E o que a camada de rede provê para a camada de transporte, né? Pensando o seguinte, olha, eu tenho a camada de rede e logo acima dela eu tenho a camada de transporte. Então vamos ver o que provê, né? O que é feito aí para prover para essa camada. Vamos botar aqui, né? Então a gente tem alguns pontos aí interessantes, né? O primeiro, serviços independentes de equipamento intermediário. Então a camada de transporte não quer saber que tipo de equipamento intermediário que você está usando ali para fazer a transmissão dos pacotes. Não cabe a ela saber disso, tá?
A topologia deve ficar transparente para a camada de transporte, ou seja, a camada de transporte não deve enxergar, não deve conseguir saber como é que está a topologia da rede, tá? Então ficaria invisível para ela. Outro ponto, usar protocolo de numeração de endereço de rede, independente se está numa rede privada ou se está numa rede pública. Tá? Então, se eu estou na rede da minha empresa ou se eu estou, por exemplo, na internet, deve-se utilizar um endereço, um endereçamento numérico, né? E a camada de transporte apenas entende que isso é o que vai ser feito pela camada de rede. E aí, como deve funcionar a entrega dos pacotes na camada de rede? E aí a gente tem algumas opiniões de alguns cientistas de qual seria o ideal, né? Então, a gente tem a não orientada conexão, que seria transmitir sem garantias e configuração prévia. A gente tem um exemplo disso que é o IP, né? E a orientada à conexão, que seria transmitir de forma confiável e garantir um QoS, uma qualidade de serviço, né? Então a gente poderia utilizar aí o esquema de circuito virtual. Então vamos falar sobre cada uma delas e os prós e contras de cada uma delas, obviamente, né? Então aqui na parte da não orientada à conexão, nós temos os pacotes são roteados de forma independente. Então, o pacote de um fluxo pode utilizar rotas diferentes. Essa é a principal diferença, né? E aí a gente tem que, por exemplo, um computador na origem no PC1AI, ele vai começar a enviar para o PC2, tá? E para enviar os pacotes são usados os roteadores intermediários, A, B, C e D. Beleza? E aí o que acontece? Assumimos que cada um dos roteadores tenha a rota para entregar para o PC2. Então, apesar da gente estar focando ali na tabela do roteador A, a gente parte do ponto que os outros roteadores também sabem chegar no PC2. Tá ok? Então, vamos lá. A primeira etapa, os primeiros pacotes, né, o 1, 2 e 3, eles chegam no roteador A com destino ao PC2, né, e são encaminhados para o roteador B. Então, a gente pode observar aqui embaixo, né, que o roteador ele escolhe a rota de baixo para encaminhar para o PC2. Tá? O encaminhamento está baseado na tabela de rotas de A, que tem B como seu próximo salto, tá? Para entregar pacotes para a rede do PC2. Bom, aí na segunda etapa, o algoritmo de roteamento de A mudou, né, e passa a indicar o caminho passando pelo roteador D. Ah, Dalbert, mas por que mudou, né? Pode ter mudado por uma série de fatores aí. Por exemplo, pode ter a rota de baixo pode ter ficado sobrecarregada, né? Pode ter tido uma alta taxa de erro, uma alta taxa de atraso e simplesmente o protocolo de roteamento resolveu enviar os pacotes agora passando por D. Tá? Então, essa mudança de rotas pode acontecer a qualquer momento. Aqui a gente está pegando um exemplo do roteador A, mas poderia ser qualquer outro roteador aqui nessa rede. Tá? O algoritmo vai mudar, né, vai passar para D, e aí a gente começa a observar o seguinte, parte dos pacotes originados no PC1 foram por baixo, né, aquele pacote 1, 2 e 3, e a outra parte está indo por cima. Beleza? O que isso traz, né? O que isso traz para a gente? Isso traz a primeira informação que a não orientada à conexão, a gente não sabe exatamente por onde os pacotes vão percorrer, né? Quais rotas serão percorridas pelos pacotes. Tá? Não tem a garantia de por onde vai passar. E acontecem algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, você pode mandar um determinado pacote, mandou o pacote 1, e aí vai mandar o pacote 2. Pode ser que o pacote 2 chegue antes do que o pacote 1. Né? Você não tem como garantir que os pacotes vão chegar de forma ordenada. Tá? Muito bem. E aí a gente vai para orientada à conexão, né? O circuito virtual. E o que tem de diferente? Né? Criar uma configuração para cada fluxo de dados. E aí não é necessário escolher uma rota para cada pacote individualmente. Então, nesse caso aqui, o pacote ele não é roteado do tipo, mandei, seja o que Deus quiser. Né? Você vai ter que analisar, criar a rota antes de mandar. Então, no circuito virtual, a gente tem a etapa de criação de conexão, escolhendo a rota entre origem e destino. Então, inicialmente, todos os participantes daquela rota vão decidir qual vai ser, como isso vai ser alocado, né? Se eles concordam com aquela criação da rota. E a informação sobre essa rota vai ficar armazenada nos roteadores intermediários, né? Para garantir esse dado no fluxo origem e destino passe sempre pela mesma rota. Beleza? E cada pacote tem um identificador que informa qual circuito virtual que pertence. Então, a gente observa uma coisa diferente aí, que quando a gente pegava na não orientada à conexão,
o roteamento do pacote era baseado no endereço de destino. Nesse caso da orientada conexão, a gente tem um número de circuito virtual, que é o que vai fazer com que aquele pacote, né, seja roteado para o destino correto. Então aqui a gente tem um exemplo de um circuito virtual em funcionamento, né? É um circuito virtual sendo criado entre o PC1 e o PC2. E aqui embaixo nós temos as tabelinhas, né? Nessas tabelas nós temos a entrada, né, que está vindo do PC1 e foi marcado com o circuito virtual 1. E a saída vai para o roteador B e vai ser marcada com o circuito virtual 1. E assim sucessivamente para os outros roteadores. Tá? A gente observa aqui, o que a gente pega logo de cara, que durante a criação de todo esse circuito virtual que está em verde aqui, todos os pacotes estão sendo marcados como circuito virtual 1, né? VC1. E aí a tabela de rotas de A indica que a entrada in vem do PC1 e a saída out vai para o PCB. Tá? Lembrando aqui que todos vão ter o mesmo número de circuito virtual 1. E aí, por que em circuitos virtuais, né, nós temos um número para cada circuito? Porque essa vai ser a forma para você garantir um roteamento no circuito virtual, tá? Diferenciando um fluxo de outro fluxo. E aí, quando um pacote marcado com um circuito virtual chega em A vindo do PC1, o roteador A sabe que deve encaminhar esse pacote para o roteador B. Então, ele observa, ó, a entrada está vindo do PC1 com o número 1, então eu sei que eu tenho que mandar para B com VC1, marcar ele novamente com circuito virtual 1. Tá? Então, sempre antes de encaminhar, eu vou ter que marcar ele com o número de circuito virtual correto, para que o outro lado também saiba tratar isso. Nesse caso aqui, nesse exemplo especificamente, todos estão com o número de circuito virtual 1. Agora vamos supor que uma segunda máquina, no caso o PC3, também comece a querer conversar com o PC2. Tá? A gente observa aqui na tabela que vai ser marcado com o circuito virtual 1. Tá? Então, isso cria até uma pergunta. Né? Seria criada uma nova configuração do circuito virtual entre o PC3 e o roteador A e podemos ter o número de circuito virtual 1 também. Ué, mas pode, né? Isso cria alguma confusão para o roteador? Né? Essa seria a pergunta. Ué, eu tenho duas entradas aqui com o mesmo número de circuito virtual. E a resposta para isso é muito simples, né? Não tem problema nenhum. Tá? Por quê? Porque o roteador ele vai saber diferenciar aquilo que está vindo marcado como circuito virtual 1, que vem da interface conectada ao PC3, e o outro está conectado à interface com o PC1. Então, como vem de interfaces diferentes, ele consegue diferenciar. Beleza? Mas a gente já observa que, para os outros roteadores, a gente teve que alterar o circuito. Né? Então, por exemplo, de A para B, é a mesma interface que está sendo utilizada. Então, a gente teve que utilizar aqui o circuito virtual 2. E por que a gente faz isso? Né? A gente faz isso justamente para que não haja confusão. Nesse caso aqui, né, a gente está utilizando o 2. Poderia utilizar 3, poderia utilizar um número de circuito qualquer. Tá? A gente optou por utilizar o 2 aqui. E a comunicação entre o PC3 e o PC2 vai usar o número de circuito virtual 2 entre os roteadores A e B. Tá? E a gente também vai observar que isso também vai ser usado entre os outros roteadores. Então, a gente vê que isso vai assim sucessivamente. Beleza? E aí, às vezes, uma pergunta que é muito comum é: ô Dauch, mas utilizou 2. Poderia ser o caso de utilizar 2 entre A e B, sei lá, 5 entre B e C, e 7 entre C e PC2? Sim, porque os dois lados, os dois nós, vão conversar para ver qual o número de circuito virtual que eles têm disponível ali. Tá? E aí vão chegar no acordo e a partir daí eles vão usar aquele número para marcar os pacotes como o número de circuito virtual. Beleza? Então, pode sim ser bem diferente ao longo de toda a trajetória do fluxo. Tá? Após o circuito virtual, né, após o uso do circuito virtual, a gente ainda tem a fase de finalização do circuito virtual. Então, o que vai acontecer? Depois de usar o circuito virtual, os roteadores vão remover aquela informação, né, e remover toda a configuração de fluxo que foi feita para aquele circuito virtual. Outro ponto interessante é o atraso para a criação do circuito. Então, lembrar que o circuito virtual, você tem um atraso inicial para
reservar toda aquela, vamos dizer assim, toda aquela, a gente poderia chamar de largura de banda, a gente poderia pensar em vários tipos de QoS que você reserva ali no circuito virtual, tá? Então, para reservar aquele circuito, você tem um tempo em que os roteadores, os nós no meio do caminho, vão chegar no acordo da reserva daquele circuito virtual, beleza? E aí a gente tem alguns pontos, né? Então, precisa uma tabela mostrando as diferenças da não orientada conexão e a orientada conexão. Então, precisa configurar o circuito antes de enviar? Na não orientada conexão, não. Você manda o pacote, se chegar, chegou, se não chegar, tá tranquilo, né? Lembrar, gente, que o pacote, né, essa não orientada conexão, a gente tem um exemplo dela bem clássico que a gente usa aí no dia a dia, que é o IP, né? E aí foi pensado justamente para aquela comunicação lá na época da ARPANET, né? Tempo da Guerra Fria, toda aquela ideia. E a ideia era simplesmente pensar em um protocolo que fosse robusto, né? Para sobreviver a determinados ataques, tá? Então a gente tem o pacote dessa forma, ou seja, se um determinado nó fosse destruído, né? Os outros pacotes seguintes poderiam ser roteados para um outro nó que ainda estivesse operacional, beleza? Na orientada conexão, a gente precisa criar o circuito antes de enviar, né? Tipo de endereçamento. Na não orientada vai ser o endereço destino. Então, com base no endereço destino é que eu sei para onde eu vou rotear, né? Na orientada conexão vai ser o número do circuito virtual. E aí, necessidade de manter informação sobre o estado de conexão. Na não orientada conexão, não tem necessidade nenhuma de manter esse estado sobre as informações de conexão, tá? Então, o roteador passou o pacote, não está mais comigo o problema agora está com o próximo roteador, né? Na orientada conexão, sim, né? Então, os nós intermediários ali, eles vão manter o estado das conexões para justamente saber como é que está indo aquilo ali, beleza? Lembrando aqui a questão da ARPANET, né? Falha em um roteador ou em uma linha. No caso da não orientada conexão, falhou um determinado roteador, os próximos pacotes vão ser roteados para o outro roteador alternativo que tenha na rede, né? Na orientada conexão, não. Ou seja, se houver uma falha no roteador, uma falha numa ligação, vai ter que cancelar toda aquela conexão, né, todo aquele circuito, e vai ter que ser criado um novo circuito, né? Então isso leva tempo. Um ponto positivo aí que a gente vê também para orientada conexão, né, é quando a gente pensa na qualidade de serviço. A qualidade de serviço na não orientada conexão é uma tarefa bem difícil, né, justamente porque os pacotes têm essa independência em por onde eles vão ser roteados, né. Na orientada conexão já é uma tarefa mais fácil. E aí você já pode reservar a qualidade de serviço no momento em que você está criando o circuito, né? Então acaba sendo muito mais vantajoso quando o seu intuito é garantir qualidade de serviço. Beleza? Bom, gente, a gente fica por aqui. Isso aqui é só uma visão rápida aqui sobre as funções da camada de rede. E até a próxima.